Olá, queridos! Eu sou a doutora Andréa Cristina Kovac e hoje, mais uma vez no nosso canal Saúde Integral, eu venho falar sobre um tema de saúde para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os ossos. Os ossos são muito importantes no nosso organismo para várias funções. Vou falar de algumas delas aqui. A principal função é a sustentação. Então, sem os ossos, sem o esqueleto ósseo, nós não poderíamos estar em pé, nós não poderíamos andar. Então, veja, nesse pequeno mini esqueleto que eu tenho aqui, você veja que cada osso é encaixado com um outro osso, né? E cada um tem a sua localidade correta para que nós possamos ter as funções de locomoção, de movimentação. Então, sem esse arcabouço ósseo, nós não poderíamos andar e fazer as nossas funções vitais e nem proteger os nossos órgãos, né? Podem ver que os órgãos vitais, como coração, pulmão, olha, são protegidos por esse arcabouço das costelas, o nosso cérebro pelo crânio, né? Então, veja que os ossos têm toda essa função. Além disso, eles, juntamente com a glândula paratireoide, que fica em volta da tireoide, são 4, elas, juntamente com os ossos, regulam o metabolismo do cálcio, que é um mineral muito importante para o organismo, para a contração de células musculares, para o batimento cardíaco, para a entrada e saída de várias substâncias nas células. Então, ele é um mineral muito necessário, nós necessitamos para viver do cálcio. E o osso é o maior reservatório de cálcio que nós temos no organismo. Além disso, no meio dos ossos, né? Então, você veja, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é um exemplo de um osso de fêmur, na parte superior, que fica no nosso quadril. Você vê o osso por fora dessa forma, né? Então, o osso, ele não tem só essa função de sustentação, como eu falei, nem só de metabolismo do cálcio, como também de produção de células do sangue. No meio dos ossos, ou seja, na medula óssea, nós produzimos células sanguíneas e também células tronco, aquelas células que podem se transformar em qualquer outra. Então, dentro dos ossos nós temos essas trabéculas ósseas e no meio dessas trabéculas a produção de células sanguíneas. Então, veja quantas funções que você nem sabia que o osso tinha. É muito importante nós mantermos os nossos ossos em função adequada. Então, para que eles estejam em bom funcionamento, nós precisamos de fontes de cálcio, de vitamina D, de exercícios adequados. Então, o cálcio tem uma quantidade diária que você precisa ingerir, né? As maiores fontes de cálcio na alimentação são o leite e os derivados do leite, como o queijo, o iogurte. Também existe cálcio em uma proporção razoável na sardinha, no brócolis, mas o leite e os derivados são a principal fonte de cálcio que nós temos. Nós temos que ingerir em quantidade adequada, né, para que não haja uma diminuição sérica desse cálcio e prejudiquemos os ossos. Porque se o organismo perceber que está com pouco cálcio no sangue, a paratireoide vai lá e tira cálcio do osso e joga no sangue, porque nós precisamos do cálcio no sangue. E aí o osso fica fraco. Então, nós precisamos ingerir adequadamente esses alimentos para que não ocorra esse desgaste do nosso osso. O cálcio, para ele ser absorvido, ele necessita de vitamina D. E eu já falei num programa anterior sobre a vitamina D. A nossa maior fonte de vitamina D é o sol. Então, nós temos que tomar adequadamente o sol, no mínimo 20 minutos por dia, para que nós tenhamos essa quantidade adequada de vitamina D e possamos ter essa absorção do cálcio no nosso organismo. Além disso, para que os ossos fiquem saudáveis, eles precisam de tensão. Então, precisa de um estímulo de ação para o corpo entender de que eles necessitam estar mais fortalecidos, de que eles necessitam estar mais fibrosos. E isso acontece através do exercício. Então, nós necessitamos de exercício para que nós não venhamos a desenvolver osteopenia, osteoporose. Algumas pessoas têm já uma tendência genética dessas doenças. A osteoporose, por exemplo, ela dá mais em pessoas de pele clara, pessoas que fazem pouco exercício,
geneticamente você já tem a predisposição. Se você fizer pouco exercício, vai desenvolver mais rápido. Então, você precisa fazer pelo menos 3 vezes na semana alguma atividade de impacto. Tá? Então, por exemplo, quem tem osteopenia, osteoporose e for fazer um exercício para melhorar essa condição, tem que ser um exercício terrestre, que tenha a força da gravidade. Não serve um exercício aquático, natação, né? Precisa ser um exercício de tração. Então, ou musculação, ou caminhada, algum exercício que faça a força da gravidade como atuação no osso. Além do exercício, da alimentação, nós temos que tomar os devidos cuidados com atividades físicas extremas para que não venhamos a ter fraturas, a ter situações que prejudiquem os nossos órgãos. Então, o osso, como vocês já viram, tem várias funções e nós necessitamos mantê-lo em saúde. Se você fizer o seu exame anual, o seu check-up, e você descobrir que você tem uma osteopenia, o que você tem que fazer? Se alimentar bem, ver se você está se alimentando bem das fontes de cálcio, se você está tomando sol, se você está fazendo exercícios. E se tudo isso já está correto, você precisa procurar um profissional de saúde para que te ajude. Existem alguns medicamentos para impedir que a osteopenia se transforme em osteoporose. E se você já está com osteoporose, você precisa tomar alguns medicamentos para que esse osso não vá perdendo a sua densidade mineral de tal forma que você venha a ter fraturas. Os locais mais comuns de fratura na osteoporose são a cabeça do fêmur, que é essa parte aqui onde encaixa no osso do quadril, então é bem nessa região aqui, ó, do colo, aqui imagina que é uma fratura do colo do fêmur. A gente chama isso aqui de colo porque é a parte menorzinha depois da cabeça, tá? Então, nessa região é muito comum ter a fratura e também na coluna, tá? Então, existem desabamentos de vértebra com alterações, às vezes, até nos nervos da coluna, porque essa vértebra desaba, então aperta aqui essa região onde está o nervo, né? E você, toda essa região onde é inervada por aqui, vai perder a função. Então, tem pessoas eu atendi até semana passada uma pessoa que ficou paralítica devido a um desabamento vertebral, teve uma lesão irreversível do nervo. E também esse desabamento pode ocasionar problemas no disco. Isso aqui é o disco, você já ouviu falar na hérnia de disco, né? Você fala, nossa, eu tenho uma hérnia de disco, o que será isso, né? Então, entre os corpos vertebrais, né, que é a nossa coluna de sustentação, existem, para não haver atrito entre os dois ossos, existem esse disco de amortecimento aqui, que é feito de um outro material. Então, quando esse disco está desgastado, ou quando tem um desabamento aqui, uma fratura na vértebra, esse disco ele desloca para cá e com isso ele aperta o nervo, por isso que a pessoa sente dor. Então, quando a pessoa tem uma hérnia de disco, vamos supor, lombar ou sacral, que aperta esse nervo nessa região, você vai ter o quê? A dor ciática, né? Que é aquela dor no ciático que as pessoas falam, né? Começa aqui na coluna e vai pela perna toda até o pé. Por quê? Porque é a região de inervação desse nervo. Então, esse disco se desloca e aperta, né, esse nervo, às vezes até secciona, dependendo da situação e da gravidade aqui. Então, veja, os ossos, eles podem, se eles estiverem com algum problema, dar vários tipos de complicações. Inclusive, como eu falei aqui, até mesmo a pessoa ter uma paralisia das suas funções. Então, cuide dos seus ossos, se alimente adequadamente, faça exercícios físicos, tome sol e uma vez por ano faça o seu check-up. Veja se está tudo bem com a sua saúde, com a dosagem de cálcio no sangue. Se você tem acima de 45 anos e você já teve pessoas na família que tiveram osteoporose, faça densitometria óssea anual, que é o exame que detecta a osteoporose e a fragilidade óssea.
Se você está na pós-menopausa ou na perimenopausa, também essa época faz com que a osteoporose avance, né, mais rapidamente, ou que se institua a osteoporose nesse período da vida da mulher. Então, você que está após a menopausa também tem que fazer anualmente no seu check-up o exame de densitometria óssea. Então, tome cuidado com os seus ossos, cuide bem deles, porque isso advém uma eliminação de grande parte de problemas. E que você tenha muita saúde. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Se você quiser fazer algum comentário de algo que você queira discutir sobre saúde, deixa aí o seu tema que nós vamos discutir aqui. Se você também tiver interesse, nós temos o livro Saúde Integral, escrito por mim, que fala de uma maneira geral sobre a saúde de todos os aspectos do nosso ser. Então, se você quiser também, deixa aí nos comentários ou me procure individualmente que nós vamos estar fornecendo. Ok, queridos? Então, até a próxima vez. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.